Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 15 de fevereiro, nós continuamos então a nossa reflexão com a carta de São Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta a esta comunidade, e onde ele tenta aprofundar o tema dos carismas. Hoje nós iniciamos o capítulo 14, um capítulo que ele se dedica muito a isso, a explicar a importância dos carismas, de sua vivência. Hoje ele vai exaltar a profecia como um carisma essencial para a vida da comunidade. O nosso texto bíblico de hoje é o capítulo 14, versículos de 1 a 25. Quem irá ler para nós este texto será Denise Toledo de Souza, de Leopoldina, Minas Gerais. Ouçamos com atenção. Procurai a caridade. Desejai, porém, os dons espirituais, sobretudo da profecia, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o compreende, porque fala coisas misteriosas pelo Espírito. Mas quem profetiza fala aos homens, edificando, aconselhando, consolando. Quem fala em línguas se edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a comunidade. Desejo que todos vós faleis em línguas. E muito mais, desejo que profetizeis, pois quem profetiza está acima do que fala em línguas extraordinárias, a não ser que interprete para que a igreja se edifique. Irmãos, se eu vos visitar e falar em línguas, de que vos sirvo se a minha palavra não vos dá nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem doutrina? É o que acontece com instrumentos de música inanimados, como a flauta ou a harpa. Se não produzem distintamente os sons, como se vai reconhecer o que toca a flauta ou a harpa? E se a trombeta só produz sons confusos, quem vai se preparar para o combate? O mesmo se passa convosco. Quando vossa língua não diz mais do que palavras indistintas, como se vai compreender o que dizeis? Falareis ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de línguas, e todas têm sentido. Mas se alguém me fala numa língua que não entendo, serei um estrangeiro para ele, e ele um estrangeiro para mim. Deste modo, visto que quereis os dons espirituais, procurai possuí-los em abundância,
para que a igreja se edifique. Por isso, o que fala em línguas, reze para conseguir o dom da interpretação, porque, se rezo em línguas, o meu espírito reza, mas a inteligência fica sem fruto. O que fazer então? Orarei com o espírito, mas orarei também com a inteligência. Cantarei hinos com o espírito, mas os cantarei também com a inteligência. Além do mais, se louvas só com o espírito, como vai dizer amém? Para a tua ação de graças, aquele que toma lugar entre os não iniciados, sem saber o que dizer, o que dizes. Tua ação de graças, sem dúvida, é boa, mas ele não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas, mais do que todos vós. Mas, na igreja, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para também instruir os outros a dizer 10.000 em línguas. Irmãos, não sejais crianças na prudência, e sim crianças na malícia. Mas, na prudência, sede perfeitos. Está escrito na lei: vou falar a este povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e nem mesmo assim me ouvirão, diz o Senhor. Por isso, as línguas extraordinárias não servem de sinal para os crentes, mas para os infiéis. Mas a profecia não serve de sinal para os infiéis, e sim para os crentes. Se então toda a igreja está reunida e todos falam em línguas, e entram pessoas não iniciadas ou infiéis, eles não vão dizer que estáis loucos? Mas, se todos profetizam e entra um infiel ou não iniciado, ele é repreendido por todos, julgado por todos. Os segredos do seu coração são manifestados, e assim ele se jogará com a face em terra e adorará a Deus, proclamando que Deus está realmente entre vós. O assunto dos carismas era tão importante em Corinto que a carta dedica longo espaço a esclarecê-los. Afirma que o dom da profecia é superior ao dom das línguas. A profecia é conhecidíssima do Antigo Testamento e se constitui na valiosa contribuição do judaísmo para com a humanidade. Profetizar é proclamar a palavra, anunciar boas novas e denunciar injustiças. É falar em nome de Deus para a edificação da comunidade. Falar em línguas é também dito glossolalia e consiste em pronunciar palavras ininteligíveis para dirigir-se a Deus. A preferência pelo dom da profecia segue o critério do serviço à comunidade. Apesar de ter mostrado que sem amor todo bem se possa fazer não passa de exibicionismo infantil, Paulo dá a orientação à comunidade de que priorize, então, o profetismo. Como profetas, eles vão viver de fato o grande projeto de Deus. Paulo recomenda que a comunidade procure o dom do amor e valorize a profecia. Como nós temos necessidade de profetas em nosso tempo. Profecia é a palavra certa que ilumina um momento incerto da caminhada. Como vivemos momentos de tantas incertezas, precisando de uma palavra certa, de uma palavra profética. Profecia é a percepção do caminho por onde passa o projeto de Deus, a fim de que a comunidade não perca de vista sua missão de transformação social. Como que nós precisamos perceber o caminho por onde passa o projeto de Deus? Abraçamos tantos projetos
nem sempre correspondem aos projetos de Deus. Profecia é a voz que exige fidelidade ao Deus fiel nas circunstâncias em que a comunidade se encontra. Ser fiel a Deus. Paulo sabe falar em línguas, mais que todos os coríntios. Porém, numa assembleia, prefere dizer 5 palavras com a inteligência para instruir também os outros, a profecia, a dizer 10.000 palavras em línguas. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nessa manhã, no campo, na cidade, nas periferias, paz e bem. Que bom poder ouvir a palavra do profeta, né? Frei Gilberto, a sua narrativa é muito importante e esse texto bíblico nos ilumina também no trabalho de comunidade. Eu trago também os profetas dos tempos de hoje, aqueles que a gente pôde conviver com eles, que a gente caminhou com ele, né, nos trabalhos de formação, Dom Luciano Mendes, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldárica, Irmã Dorothy, né? Essas profecias são muito importantes para a gente, são as nossas referências. E neste momento da história nós temos um grande profeta que fala sem medo, que fala uma linguagem popular, que o povo entende, sobretudo a população, os moradores de rua, que é o Padre Júlio Lancelotti, né? Esse merece as nossas orações e o Papa Francisco também. É um profeta da atualidade, né, que tem trago tanta coisa boa para ajudar a gente. Então a força da palavra, ela queima, ela arde, né, como diz o poeta Padre Zezinho, grande profeta que manifesta também, né, o seu anúncio, a sua denúncia através das canções. Dai-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Dai-me a cantiga certa na hora certa e do jeito certo, pra pessoa certa. Palavra é como pedra preciosa assim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz, ai de ser mais feliz. Pelo nosso batismo recebemos o dom da profecia, que nós possamos profetizar neste tempo de tantas incertezas. Que o Senhor Deus da bondade e do amor, o Deus da aliança, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.